pessoal, sejam bem-vindos ao Simplifica Rotulagem. Aqui nós falamos tudo sobre o mundo da rotulagem de alimentos embalados para você decolar nesse mercado. Eu sou Elaine Silva e hoje nós vamos falar sobre os produtos orgânicos. Isso mesmo, nesse vídeo eu vou te explicar o que são os produtos orgânicos e como rotular os produtos orgânicos. Afinal, existe muito charlatão por aí dizendo que é orgânico e não é orgânico. Por isso, nós devemos conhecer ambas legislações para poder estabelecer o que é um produto orgânico, se eu posso rotulá-lo como orgânico e como desenvolver a rotulagem de produtos orgânicos. Afinal, existem várias regras. Em 2003, houve a Lei 10.831, que entrou em vigência, onde ela explicava o que eram os produtos orgânicos. Em 2009, estabeleceu-se regras para a rotulagem de produtos orgânicos. Por que, Elaine? Porque haviam vários produtos que estavam determinando ser orgânicos de várias maneiras, em que pudesse causar confusão na cabeça do consumidor. Então, teve também que estabelecer o que é os produtos orgânicos. Afinal, estava havendo muitos produtos por aí, dizendo ser orgânicos, mas que não eram orgânicos. E isso estava levando o consumidor a erro ou engano, que talvez levava aquele produto para casa acreditando que ele era um produto orgânico e não passava de um engano. O que ele consumia e não era o que ele estava consumindo. Então, agora recentemente, em 2019, tivemos o projeto-lei que estabelece multa de até R$1 milhão para produtos sem a devida certificação reconhecida como orgânico, além de outras penalidades que a lei estabelece, como suspensão da comercialização, condenação dos produtos, rótulos e embalagens inutilizadas, suspensão e cancelamento do credenciamento da certificação da autorização de registro, além de responder judicialmente por estar enganando o consumidor. Então, essas são as legislações que diz o que nós devemos fazer. Então, devemos ficar muito atentos e realmente reconhecer o que é um produto orgânico. Como caracterizar um produto orgânico, como rotular, como deve ser o símbolo. Então, tudo isso cabe a nós, que fazemos rotulagem, alertar os nossos clientes. Afinal, talvez na cabeça do cliente que não conhece a legislação, aquele produto ali dele pode ser orgânico, mas de fato talvez não seja. E existem várias maneiras de se rotular que eu vou ensinar aqui para você. Mas primeiro nós vamos definir o que são os produtos orgânicos para desmancharmos e sabermos separar o que na verdade realmente é um produto orgânico. Esta definição que eu vou dizer para você é pela legislação brasileira. O que ela realmente considera ser um produto orgânico. Porque para ser um produto orgânico, nós precisamos de certificações pelo MAPA. Então, considerando esse produto, que ele seja in natura ou processado, desde que ele seja obtido por um sistema de agropecuária orgânica ou oriundo de algum processo extrativista que seja sustentável e não seja prejudicial ao ecossistema local. Então, para serem certificados e comercializados, eles deverão passar por uma certificação que corresponde a órgãos do Ministério da Agricultura.
sendo dispensados somente aqueles que produzidos por agricultores familiares que fazem parte de organização de controle social regidos pelo Ministério da Agricultura. Então, não fica ninguém dispensado de certificação pelo nosso órgão federal, Ministério da Agricultura, independente se ele seja agricultura familiar. Eles devem fazer parte da organização de controle social e devem possuir cadastro no Ministério da Agricultura. Então, isso é fundamental, pessoal. Se você não possui essa certificação, você pode ser multado em até R$1 milhão. É muita grana, não é? Podendo levar a empresa à falência. Então, eu vou explicar aqui para vocês como acontecem as certificações para que, se o seu cliente falar: Elaine, eu quero rotular esse produto aqui como orgânico, o primeiro passo é entender se ele possui as certificações. Porque sem a certificação, nada feito. Eu não posso ir lá no campo, coletar uma uva e querer fazer um suco de uva orgânico. Eu quero fazer um suco de uva integral orgânico. Mas cadê a certificação? A certificação é o primeiro passo. Então, nós vamos entender os modos de certificação para vermos depois quais são as próximas regras que entram até chegarmos na rotulagem. Mas até lá precisamos entender passo a passo do que se diz a legislação. As certificações dos sistemas orgânicos, ela veio estabelecida pela Instrução Normativa 19, de 28 de maio de 2009. Essa que eu disse para vocês que veio para padronizar a rotulagem de alimentos orgânicos, para não ficar tudo muito banalizado por aí, né, no mercado, e como eu disse para vocês, podendo induzir o consumidor a erro ou engano. Então, esse sistema de organização de produção, ela tem por finalidade ofertar produtos saudáveis, isentos de contaminantes para você, consumidor. Sendo assim, não colocando em risco o meio ambiente, a saúde do produtor, do trabalhador, né? E claro, nossa, como eu disse, consumidor. A preservação da diversidade biológica dos ecossistemas naturais também entra como uma prioridade para essa legislação. Emprego de produtos e processos que mantenham e incrementam a fertilidade do solo, sem causar problemas para o produto que está sendo produzido, né? Fertilizado ali naquele solo. A adoção de práticas que contemplam o uso saudável do solo e da água e do ecossistema. Isso é muito importante e relevante para a certificação. E a reciclagem de produtos orgânicos, reduzindo o possível emprego de uso de contaminantes para o solo ou para o produto. Então, essas são algumas finalidades do sistema que veio para mudar. Então, antes de entrarmos nas certificações, ter essa finalidade do que é o sistema orgânico de produção é muito importante para sabermos explicar aos donos das indústrias o que é o sistema orgânico. O produtor orgânico, ele também deve levar em consideração o bem-estar animal, o manejo e as boas práticas agropecuárias para que ele possa ter êxito na produção do seu produto. Então, as boas práticas agropecuárias, ela nunca deve ser deixada de lado, sendo para a produção de produtos de origem animal
ou de origem vegetal. E ele deve fazer parte do Cadastro Nacional de Produtos Orgânicos, que é necessário somente se tiver essas certificações em que eu disse desde o início. Então, nós temos 3 meios de certificação. Primeiro, certificação por auditoria. É a concessão do selo do CISORG, que é o selo orgânico, é o selo em que ele vai apresentar que ele é um produtor orgânico, que é realizado por uma certificadora pública ou privada, sempre credenciada pelo Ministério da Agricultura. Então, se você contratou uma certificadora privada, tenha certeza que ela é certificada e credenciada pelo Ministério da Agricultura. Mas caso você queira uma certificadora pública, que ela seja credenciada também pelo Ministério da Agricultura. Então, ambas as certificadoras têm que andar em paralelo e serem certificadas. De nada vai adiantar você gastar um dinheirão com certificadoras que não tenham credenciamento junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento. O sistema participativo de garantia também é um modo de certificação. Ele caracteriza pela responsabilidade coletiva de membros do sistema, que possam ser produtores, consumidores técnicos, que responderá pela emissão do CISORG. Então, é um sistema coletivo. Então, eles juntam os produtores para ter esse sistema. E ele também deve ser autorizado junto ao Ministério da Agricultura. E nós temos também o controle social na venda direta, que a legislação brasileira abriu uma exceção na obrigatoriedade dessas certificações dos produtos orgânicos. A legislação brasileira abriu uma exceção na obrigatoriedade da certificação dos produtos orgânicos pelas famílias de agricultores familiares. Então, exige-se, porém, a credencial numa organização em que haja o controle social cadastrado pelo órgão fiscalizador. E aí nós temos a organização dos agricultores familiares, que passam também pelo Cadastro Nacional de Produtos Orgânicos. Então, nós temos essas 3 certificações. Se seu produtor não faz parte dela, ele não possui uma certificação de orgânico. Não adianta vir um outro órgão dizer, não, vamos fazer isso. Não. Ou ele segue passo a passo do que eu disse anteriormente e tenta uma certificação por esses órgãos, ou ele não pode jamais colocar um selo afirmando que o seu produto é orgânico. Como eu disse para vocês, hoje, na busca de uma alimentação saudável, os produtos orgânicos aumentaram muito no mercado. E o que tem de gente enganando o consumidor, dizendo que aquele produto é orgânico, sem selo, tá lotado no mercado, gente. Muito cheio no mercado. Para no mercado e observe as prateleiras, as gôndolas, que você vai ver inúmeros produtos dizendo ser orgânico, talvez até através de outros termos, para induzir o consumidor a erro ou engano. Afinal, essa alimentação saudável está na moda. Por isso, em 2019, fizeram essa legislação que multa a empresa em até R$1 milhão para reduzir essas informações no mercado.
E as legislações que amparam o consumidor estão de olho nisso. O Ministério da Justiça está de olho nisso. Por isso, está lançando legislações para resguardar o consumidor e estabelecer todos os tipos de produto. Não só os orgânicos, mas principalmente os produtos que dizem ser saudáveis. E aí, a Instrução Normativa 19, a que nós estamos falando dela, nos traz também as regras para rotulagem, mas do mercado interno. Elaine, o que é o mercado interno? Mercado a nível Brasil, tá ok? Para uma exceção do mercado externo, nós vamos tratar depois. Então, os rótulos dos produtos orgânicos para o mercado interno deverá conter as seguintes informações. Primeiro, sobre a unidade de produção, onde foi produzido aquele produto a ser comercializado. Então, deve ter o nome do fabricante ou o nome do produtor, caso ele venha de uma agricultura familiar. O endereço da fazenda ou da indústria, o CNPJ quando se tratar de uma empresa e o CPF quando se tratar de produtor ou pessoa física. A informação da qualidade orgânica deverá fazer parte da rotulagem do produto, através de selos estabelecidos pela legislação. Tá? Então, temos que padronizar. E aí, deverá ser indicada tudo na parte frontal do rótulo, pelos termos orgânico, produto orgânico, produto com ingredientes orgânicos. Essas frases podem vir juntamente com o selo. E aí, você pode agregar também algumas outras frases que são ecológico, biodinâmico, agricultura natural, regenerativo, biológico ou agroecológico, dependendo do seu produto que você estabelecer. Então, para produtos que contenham ingredientes, incluindo aditivos que não sejam orgânicos, nós temos algumas regras a serem aplicadas. Então, o que eu disse aqui são para produtos integralmente orgânicos, que levarão essas frases na parte frontal. As exceções, que são para ingredientes e aditivos que não sejam exclusivamente orgânicos, nós temos as exceções, as regras, as porcentagens a serem seguidas. Porque assim nós não induziremos o consumidor a erro ou engano. E sendo assim, nós iremos nos resguardar como indústria, como responsáveis técnicos e como consumidor também. Porque nós temos que entregar para o consumidor o que realmente o rótulo está comunicando a ele, pois isso é a comunicação do consumidor com a indústria. Então, corre lá, pega papel e caneta para você anotar todas as regras e dominar a rotulagem de produtos orgânicos. Para produtos com 95% ou mais de ingredientes orgânicos, eles deverão ser identificados com os ingredientes não orgânicos e poderão ser utilizados os termos orgânicos ou produtos orgânicos. Essa é a primeira regra. Para a segunda regra, para produtos que tenham de 70% a 95% de ingredientes orgânicos, os produtos deverão ser identificados com as frases produtos com ingredientes orgânicos. Afinal,
nós temos essa brecha de 70% a 95%. Então, não são todos os ingredientes que são orgânicos. E a terceira regra: os produtos com menos de 70% de ingredientes orgânicos não poderão ter nenhuma expressão relativa à qualidade orgânica. Então, essa porcentagem, pessoal, é crucial. Não adianta você ter somente um ingrediente que não corresponda a essa quantidade, ou até mesmo 10 ingredientes, mas se não corresponder a mais que 70%, você não pode utilizar as frases e nem o selo. Então, Elaine, mas o meu produto possui 71%. Então, ele pode. Elaine, mas o meu produto possui 69%. Então, não pode. 70% pode. Produtos com ingredientes orgânicos. Porém, se passou de 95%, ele já pode ser utilizados os termos orgânicos ou produtos orgânicos. Isso é bem claro na IN 19 para você consultar. E aí nós temos uma observação muito importante, que a água e o sal normal, sal de consumo, ela não deve ser incluída no cálculo de percentual de ingredientes orgânicos. Então, não posso incluir esses dois itens, tá? Lembrando que eles não fazem parte, se eu não posso incluir, eles não fazem parte do cálculo da porcentagem. Isso é muito claro. Para aqueles produtos orgânicos não certificados pelos órgãos que eu disse, dos 3 modos que eu disse, e comercializado diretamente ali entre os agricultores familiares ou naquele comércio porta a porta, o produto deve ser identificado da maneira que eu te disse anteriormente, para que o consumidor consiga ter segurança no consumir aquele produto e caso ele precise fazer alguma identificação ao produtor. Então, temos que ter os dados: nome, CPF e endereço do produtor que, mesmo produzindo o alimento orgânico sem certificação, resolveu vendê-lo ali no porta a porta. E nós vamos falar agora sobre os produtos exclusivos para exportação. Então, no caso desses produtos orgânicos exclusivos destinados somente à exportação, eles devem atender à legislação do país em que será enviado esse produto, com todas as exigências para que passe lá na categoria de orgânico. Porém, ele deve conter os dizeres produto exclusivo para exportação. Então, ele não vai receber o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação de Produtos Orgânicos. Ele será exclusivo, como se diz a frase, que deve vir no face principal do produto. Exclusivo para exportação. Não podemos vê-lo no comércio brasileiro. Mas, Elaine, lá na minha fábrica, eu faço o produto, um suco de uva. Ele é orgânico. Eu quero exportá-lo e quero vender no mercado interno no Brasil. Como que eu faço? Então, você deve ter 2 produtos. Um produto para comércio interno e outro exclusivo para exportação. Pois a rotulagem do seu produto deve vir essa frase exclusivo para exportação. Mesmo que ambas legislações conversem entre si e sejam iguais. Mas você não pode comercializar no mercado interno um produto com a seguinte frase: produto exclusivo para exportação. Então, temos que separar esses produtos.
ok? E também se eles possuírem formulações diferentes, aí que você não pode mesmo. E temos que ficar de olho nas linhas de produção para que não haja contaminações cruzadas e nem erros de processo, caso você queira produzir 2 produtos semelhantes, um para mercado interno e outro para exportação. Aí, você que está bem atento aí aos nossos vídeos e às dicas que eu estou dizendo, você pode estar pensando, a Elaine falou dos produtos comercializados no Brasil, os produtos exportação, mas e os produtos importados? Então, os produtos importados, eles devem obedecer simplesmente à nossa legislação, para que ele possua o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgânica. Então, é muito simples, pessoal. A importação deve obedecer à nossa legislação. Agora, para todos os produtos, tanto os importados quanto os produtos internos produzidos no Brasil, eles devem possuir o selo. E o selo nos traz a Instrução Normativa 18 de 2014, onde estabelece o selo único e oficial do Sistema Brasileiro de Conformidade Orgânica. Então, lá estão todos os requisitos para utilização do selo, como modelo, cores, quando deve ser colorido, quando deve ser preto e branco, qual contraste com o fundo do rótulo deve possuir, qual tamanho, em qual parte do rótulo o selo deve estar, se é na parte frontal, se é na parte secundária. Então, tudo isso nos traz a Instrução Normativa 18 de 2014, claramente com todos os modelos dos selos. O selo só pode ser utilizado por produtos orgânicos certificados e por empresas certificadas e controladas pelo Ministério da Agricultura, como eu disse anteriormente também para vocês. Então, a partir de agora, eu tenho certeza que você vai dominar a legislação de produtos orgânicos, tanto para produtos importados, mercado interno e exportação. Vai lá, imprime todas as legislações e leia e observe que tudo que eu estou te explicando aqui está lá. Mas eu estou te explicando de uma maneira clara e objetiva para você entender, dominar e decolar nesse mercado de rotulagem de alimentos embalados. Um beijo e eu te aguardo no próximo vídeo.